como todo mundo sabe, os Estados Unidos tem cerca de 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o quarto maior do mundo em extensão territorial. Tem também saída para 2 oceanos. Possui planícies favoráveis à agricultura e é dono de grandes reservas de recursos minerais. Tem ainda o mais rico mercado, com mais de 30 milhões de habitantes, que o torna um grande importador de bens industrializados. Os Estados Unidos tem umas vantagens em relação às outras potências. Também ocupa um importante papel na OTAN, que é a liderança, criada em 1949, e o seu território tem fronteira com apenas 2 países, que é México e Canadá, que também, pelo visto, são seus aliados. Os Estados Unidos situa-se fora do eixo de tensões. O gasto dos Estados Unidos, o gasto militar anual, equivale a cerca de 38% do total mundial, de aproximadamente 610 bilhões de dólares, o que corresponde a 3,5% do PIB total do país. Os Estados Unidos também, na região, tem alguns países com importância, com um certo tipo de importância, que é Israel, Irã, Afeganistão. Os Estados Unidos também teve uma crise em 2008 que gerou maior estabilidade na economia dos Estados Unidos. Foi a falência de bancos, problemas financeiros nas 3 grandes montadoras automobilistas e o desemprego, que foi grande. Teve os pacotes de ajuda governamental, se somaram outros sintomas da deteriorização da posição de superpotência dos Estados Unidos, como o evidentemente excessivo dos países, a desvalorização do dólar, que a moeda passou a ser mais valorizada do que o dólar em outras potências econômicas, e o crescimento economicamente de alguns países que era menor que mais emergente que os Estados Unidos, em ritmo superior. E teve as grandes começaram a crescer e começaram a desenvolver mais que os Estados Unidos. No socialismo existem vários sistemas, e um desses sistemas são os sistemas econômicos. E é importante falar que no socialismo, o sistema econômico, ele é um sistema que, além de ser socialista apolítica, a economia ela se torna capitalista. E sem falar que o seu sistema econômico ele é capitalista, o socialismo de mercado ele é um sistema político-econômico que varia várias características, aliás, tem várias características, e que uma das características é que o socialismo de mercado ele tem total controle nos preços e salários. E sem falar que existe outra característica, possui várias características o socialismo, mas uma das mais importantes do socialismo é que o socialismo ele não possui democracia. Sobre os parceiros comerciais, voltando do socialismo da China, então, a China ela começa a ter uma visibilidade maior no decorrer do tempo. A China ela começa a crescer constantemente e isso faz com que a China ela comece a ter vários aliados, ela começa a ter pessoas por perto, a grande demanda ela começa a aumentar. E a China, um fator importante é que a produção industrial faz com que a economia chinesa ela cresça constantemente, que ela chega ao ponto de ter uma grande demanda em matérias-primas. Apesar da China ser um país muito desenvolvido, ele também tem o seu lado extremamente poluente. E um dos principais fatores da é o carvão mineral.
que tem um peso muito grande e aí com isso ele vem prejudicando a atmosfera. E também a produção nos rios, e um dos principais são os rios, devido aos rejeitos industriais sem tratamento e a contaminação das águas subterrâneas por fertilizantes químicos. Então, isso, além de afetar os animais aquáticos, afeta também a população. No Japão, é comum que se enfatize os aspectos geográficos, assim como a pequena dimensão no território. Vale ressaltar que o país passou por grandes transformações em relações internacionais, e um dos investimentos do país foi em materiais maciços, e com isso se constituiu o eixo, um dos blocos que participaram do Segundo Conflito Mundial. Com isso, o Japão foi vítima na guerra com um ataque de bombas atômicas lançada pelos Estados Unidos, que com o apoio dos Estados Unidos, os japoneses aproveitaram a base industrial e tornaram portadores industrializados. Vale lembrar que a economia do Japão é a terceira maior do mundo com grande influência, pois tem alta tecnologia, porque mesmo depois da crise, o país manteve sua força tecnológica para se impor no cenário internacional. A União Europeia, ela surgiu no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada com o objetivo de garantir a paz entre os países do continente, principalmente entre a Alemanha e a França. Com a integração dos países europeus em uma união monetária, foi criada uma considerável força econômica, que levou a União Europeia a se tornar o principal bloco econômico do mundo, capaz de enfrentar a concorrência com os Estados Unidos e o Japão. Porém, o poder econômico da União Europeia, ele não se trata somente de poder militar. Desde a guerra, a União Europeia sempre contou com a proteção da OTAN, que é uma organização militar criada também no pós-Segunda Guerra, que foi para defender os países capitalistas e impedir com que o comunismo se espalhasse. Até 2019, a União Europeia tinha 2 países que tinham uma política internacional com maior destaque, porque eles faziam parte da ONU. E com isso, eles tinham o poder de vetar qualquer intervenção militar que essa organização pudesse realizar. Os países eram o Reino Unido e a França. Porém, no dia 31 de janeiro de 2020, foi anunciada a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Esse processo foi conhecido como Brexit. E mesmo com todo o avanço da economia da União Europeia, os países membros são soberanos para decidir sobre suas políticas de defesa e segurança. E como essa questão ainda não tinha chegado a um consenso, os europeus geralmente estavam atuando junto com os Estados Unidos e a ONU, com destaque nas missões de paz e humanitária realizadas na África. Em casos extremos, com tudo isso, os conflitos da Bósnia-Herzegovina e do Kosovo, as forças militares da União Europeia substituíram as forças de manutenção de paz da OTAN na região a partir de 2004. Mas nem sempre há esse consenso na intervenção militar. Um exemplo é no Iraque. Em 2003, o Reino Unido se uniu aos Estados Unidos, porém a França se opôs a ajudar. Em dias atuais, o Conselho Europeu, em 21 de março de 2022, aprovou a chamada Bússola Estratégica, numa altura em que assistimos ao regresso da guerra na Europa. A guerra está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia. Essa bússola ela oferece à União Europeia um plano de ação ambicioso para reforçar a política de segurança e defesa até 2030. Com este ambiente de segurança mais hostil, ele obriga-os a dar um salto decisivo em frente a aumentar a capacidade e a vontade de agir, para reforçar a resiliência e a investir mais e melhor nas capacidades de defesa. Uma União Europeia mais forte e com mais capacidade no plano de segurança e de defesa
irá contribuir positivamente para a segurança mundial e transatlântica e complementa a OTAN, que continua a ser a base de defesa coletiva de seus membros. Isso levará a União Europeia a intensificar também o apoio à ordem mundial, assente em regras centradas nas Nações Unidas. Bom, no contexto em que a OTAN foi criada, foi o início da Guerra Fria. A OTAN é uma força militar que visava garantir a segurança de países europeus de possíveis ataques de países socialistas, né? Aquela famosa divisão de Guerra Fria, capitalismo versus socialismo. Foi fundada 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Com toda a movimentação dos países capitalistas, né? com essa organização militar que visava garantir principalmente a Europa, né? O principal polo de todas as guerras, Primeira, Segunda e também Guerra Fria, o socialismo não podia ficar de fora. E em 1955 criaram o Pacto de Varsóvia, que também é uma organização militar, só que dessa vez do socialismo. Então ficaram essa briga, né, entre os dois polos, né, o capitalismo e o socialismo. Tudo se intensificou, mas em 1991, com o fim do socialismo, também se deu fim ao Pacto de Varsóvia, que deixou meio que à deriva o principal fundamento da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Porém, a OTAN não perdeu forças, ela apenas se intensificou cada vez mais, porque países que antes se diziam socialistas passaram a aderir ao sistema capitalista e alguns também fazerem parte da OTAN. Daí começa a surgir o futuro dos países europeus quando tudo se acalma, né? Eu sempre gosto de falar que Guerra Fria nunca acabou, apenas se esfriou mais ainda, porque ainda hoje se vê, né, capitalismo versus socialismo, é tão tal que seria bom frisar agora a guerra de Rússia e Ucrânia, né? Rússia, país que ainda se diz socialista, tentando tomar países e terras que antes eram da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, a Europa, que foi, né, esse grande palco dessas ações todas, passa a movimentar uma economia agora que independente, né? Depois com o fim do socialismo total entre aspas, né? Já no final do século XIX e no início do século XX, né, com a intensificação do capitalismo ainda mais forte na Europa, alavancou muito o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, que foi imposto pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Só que isso também influenciou para uma crise econômica na Europa, né, da União Europeia, que vem se intensificando desde 2008, né, principalmente depois dos ataques terroristas na Europa em 2015 e 2016. A mão de obra também na Europa é uma coisa que é muito precária, podemos dizer assim, porque é um alto índice de pessoas idosas e pouco índice de pessoas que realmente movimentam o mercado de trabalho. Então, é muita máquina, pouca mão de obra, então é uma coisa que vem, não é nem que agravando, né? Porque a tecnologia também vem ajudando muito, mas é uma coisa que afeta a crise, né? E o índice de desenvolvimento humano, que vem se agravando, mesmo que aos poucos, né? Desde 2008. Porém, como grandes países, né? Potências que são presentes na Europa, ainda assim apresentam um trabalho com pouca carga horária e uma boa remuneração, né? Até porque o euro está bem valorizado em relação a outras moedas, né? Em comparação ao real também. E para finalizar, e não menos importante, né? Com toda essa movimentação de pessoas,
ao redor do mundo com a globalização, pessoas entram, né, e saem na Europa, em países europeus, a todo momento. Então, a Europa também teve que aceitar, né, de uma forma que ajudassem a sua própria economia, pessoas fugindo de fome na África, pessoas fugindo de guerras do Afeganistão, da Ucrânia. Então, um alto índice de pessoas, né, de imigrantes, foram para o centro, né, europeu, para realmente a União Europeia. Então, isso pode sim ajudar na economia, ou talvez possa piorar se a mão de obra dos imigrantes não for qualificada, né? Não for a chamada fuga dos cérebros. Mas caso seja a chamada fuga dos cérebros com pessoas qualificadas, né, pode sim alavancar o desenvolvimento, né, a economia da Europa, e ela consiga cada vez mais crescer como já vem crescendo ao longo da história. Potência regional é um termo usado como um campo de relações internacionais para descrever um país, poder e influência que permite que tenha um determinado, ou seja, controle de sua região geográfica. Ou seja, uma outra posição, hierarquia do poder, se houver alguma grande potência, uma superpotência principal em uma região recebe status de potência regional. Automaticamente, mesmo que seu poder e influência espalhe-se bem além do limite de sua região, algumas regiões como oceanos são consideradas mediais potências. A maioria das potências restantes sob influência não há nenhuma delineação desobstruída. Ok. Entre umas grandes potências e uma potência regional, diversos terroristas discordam sobre como classificar alguns países em grandes potências e potências regionais. E para quem não sabe, uma grande potência é uma nação ou um estado que, pela sua grande força econômica, política e militar, é capaz de exercer um poder por cima de diplomacia mundial. E para quem não sabe, uma superpotência é um estado com uma posição dominante, caracterizado por sua extensa capacidade de exercer influência ou um poder em escala global. Isto é feito através de meios combinados, forças econômicas, militares, tecnologia, cultura e bem como outras influências diplomática e de software power. Os Estados Unidos são uma superpotência ou uma hiperpotência, enquanto o Canadá e o México são potências mediais. Ou seja, os Estados Unidos e o Canadá são fontes regionais. A relação entre eles ambos têm economia altamente desenvolvida, são componente importante do Oeste. O Brasil, como uma potência regional no governo Lula, a partir da década de 1980, a diplomacia brasileira buscou promover a cooperação em relações à vizinhança, institucionalizando as relações regionais. Um marco nesse sentido foi a criação do Mercosul em 1991. Assim, o Brasil se tornou uma potência regional e uma análise em sua liderança os 10 maiores potências regionais são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Esses são os 10 maiores potências regionais